Renato, eu queria também te pedir uma avaliação, porque está voltando a ganhar força a discussão se é interessante ou não desmembrar o Ministério entre Justiça e Segurança Pública. Houve já o desmembramento, por exemplo, na gestão Temer. Eu queria o seu entendimento se isso é uma discussão relevante ou o que você acha sobre isso. Isso tem ganhado força justamente com essa possibilidade do ministro Dino ir para o Supremo e aí ter que realocar ali o desenho da esplanada. Então, o Fórum Brasileiro, no ano passado, defendeu o desmembramento, porque o momento de 2018 mostrou que os avanços que aconteceram nas últimas 2 décadas se deram exatamente numa situação onde você tinha um ministério específico da área. Exatamente porque um ministério específico não teria uma agenda tão grande para lidar com tantos problemas e tantos dilemas a cobrar a atenção do gabinete dos dirigentes. Mas essa é uma questão que a avaliação do ministro Flávio Dino e que conseguiu convencer o presidente Lula, que tinha prometido a divisão na eleição, era que, de um lado, você precisa integrar com o sistema de justiça e, mais do que isso, você teria que evitar a tomada do Ministério da Segurança Pública por forças corporativistas que são muito, em grande parte, bolsonarizadas. A gente percebe que o 8 de janeiro mostrou que isso não se coloca. Eu, particularmente, sou favorável ao desmembramento. O governo não fez essa opção. De vez em quando, ele dá algumas pistas contraditórias. No final de julho, quando nós lançamos o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no dia seguinte houve o lançamento do programa Paz, né? Programa de Ação na Segurança, e o presidente Lula, em algum momento da fala dele, ele fala o Ministério da Segurança Pública. Então, e o argumento que ele tinha utilizado no começo do ano é que o Ministério da Justiça ajudaria a estruturar uma política de segurança para que o Ministério específico pudesse atuar com mais força, porque precisaríamos de um ministro forte. E, de certa forma, a gente pode dizer que o ministro Flávio Dino é o ministro mais forte do atual governo, porque por mais que tenha todas essas questões acontecendo essa semana em relação, a gente tem que concordar que isso está acontecendo por força, não por fraqueza. Porque ao ser cotado para o Supremo, ele mostra uma força gigantesca e uma confiança do presidente. E, por outro, mostra que é ele que é o garantidor da atual estrutura. Então, eu acho que as análises que acham que Dino está fraco, está sendo queimado, precisam ser relativizadas, porque ele tem mostrado uma força muito grande e ele vai ser uma voz muito ouvida sobre, inclusive, se vai ser um ministério só ou dois. Com você. Pois eu também partilho dessa ideia de que a experiência do Ministério da Segurança Pública de forma isolada, ainda que em condições muito precárias, porque era um ministério novo, enfim, ali se viveu inclusive o conflito entre o ministro que assumiu o novo ministério e o ministro da Justiça, porque tudo era novo naquilo ali, mas principalmente porque a estrutura do Ministério da Justiça, eu acho que o Renato pode falar disso melhor, ela é 80% de segurança pública, é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Você tirar ela, você vê que o que resta do Ministério da Justiça é muito pouco, né? O que também incomoda os ministros que assumiram essa pasta integrada, né? Então, assim, olhando para a gestão de hoje do Ministério da Justiça, né, esses 80% que eu considero que são segurança pública dentro do Ministério, não estão tão contemplados como poderiam estar, né? Há várias explicações para isso. Evidentemente que, certamente, o ministro Flávio Dino não desconhece isso, mas há, como disse o Renato, uma agenda que está se impondo, que é uma agenda ainda com origem, decorrente de todo esse processo de conspiração que mobiliza muito o ministro da Justiça atualmente, de forma muito intensa, né? As cobranças no Congresso, a oposição hostil e sistemática dos bolsonaristas. Foi o ministro que mais frequentou o Congresso nos últimos tempos,
né? Essa questão da Lava Jato, que ele agora está também se envolvendo, enfim. Há várias razões, mas o fato concreto é que a grande parte, o coração do Ministério da Justiça, que é a segurança pública, não está com o foco proporcional à sua dimensão ali dentro. Não sei se eu estou certo, Renato. Mosco, é até contraditório o que eu vou dizer, mas acho que a gente percebe o seguinte. O Ministério da Justiça sempre foi um dos principais ministérios da República, né? E se a gente olhar, nós tivemos pessoas ao longo dos últimos governos, sempre nomes muito importantes no tabuleiro político, no xadrez político institucional do país. A começar ali, né, Nelson Jobim, Márcio Tomás Bastos, Tarso Genro, o próprio Raul Jungmann, que veio de um jeito, veio como um outsider, mas conseguiu colocar de pé exatamente quando todo mundo achava que não ia acontecer, ele colocou de pé o SUSP, uma série de iniciativas, o Plano Nacional, a Política Nacional, e depois nós tivemos o Sérgio Moro, que tinha pretensões muito maiores do que ali, conseguiu construir o nome dele para Senado, o André Mendonça, que foi para o Supremo Tribunal Federal, nós tivemos o Alexandre de Moraes também, né, como ministro, enfim, nós tivemos nomes muito fortes, tanto em termos do mundo jurídico, quanto do mundo político institucional do Brasil. E, com isso, a gente sempre vê que o cotidiano, o que a gente chama de varejo, são 80% de ações de segurança pública, é verdade. Mas essas ações, elas aconteceram agora, elas acontecem agora, elas aconteceram ontem e no passado e vão acontecer no futuro, e você tem que dar um jeito de arrumar dinheiro para que a polícia continue funcionando, trabalhando, porque isso é o arroz com feijão na área. Agora, uma grande discussão que, inclusive, numa entrevista que eu fiz com o ministro Nelson Jobim, ele colocou na Constituinte, é que esse sempre foi um tema evitado. O que foi um tema evitado? Mexer na estrutura, na arquitetura. E quando você não mexe nisso, a pauta, a agenda te engole. Essa é a experiência da área. Então, porque é uma área que acontece muita coisa, então em 2 meses nós tivemos uma crise na Bahia, uma crise no Rio de Janeiro, uma crise em São Paulo. Isso já mudou completamente o ambiente, o humor político, que estava sendo um ambiente de reconhecimento das ações. Então, se você não se você não mexe na estrutura e você vai só melhorando a eficiência operacional e dando mais dinheiro, você não consegue mudar a realidade. Você vai conseguir mitigar o problema, mas você vai continuar fazendo o país ser um país violento, racista, misógino e assim por diante. Você tem temas fundamentais como violência contra a criança, violência contra a mulher, a questão racial, a questão do narcotráfico, do narcogarimpo na Amazônia. São várias agendas. Agora, o que é importante é como é que eu embalo tudo isso num projeto de mudança. Qual é o projeto de mudança que todos os governos que vieram apresentaram para a nação brasileira? Quando eu falo isso, inclusive o de Bolsonaro, porque ele falava muito, mas fazia quase nada. O atual governo faz muito em termos de ações específicas. Mas qual é o projeto de mudança? Que eu acho que é esse. Vocês que são jornalistas podem dizer com mais força que na falta de um projeto de mudança, de uma ideia de mudança, o varejo acaba atropelando e a gente fica com a sensação de que nada está sendo feito, quando no fundo tem muita gente saindo meia-noite, 1 da manhã, e aí você fica numa roda que parece que você entrou num túnel do tempo e não sai mais dele.